Finalmente, pessoal, conseguiu uma vaga na agenda do Vinícius. Ele vai dar entrevista para o meu canal do IGTV, onde eu falo de marca pessoal. Vinícius, muito obrigado por aceitar aqui o meu convite. Thaís, é um assunto muito legal. Eu que agradeço você por convidar para a gente bater um papo, né? A gente sempre troca muita ideia sobre marketing, vendas, sobre empreendedorismo, sobre carreira, sobre gestão de empregabilidade. Então, eu tenho aqui uma pergunta para te fazer. Na sua Manda. percepção, Vinícius, gente, eu não falei sobre o Vinícius. O Vinícius, ele foi meu professor, consultor de marketing e vendas. Quem precisa entender desse universo, ele é o cara. Agora sim, vamos para a pergunta. Na sua percepção, existe alguma relação entre vendas, marketing dos negócios e o mundo do colaborador, do trabalhador? Eu acho que existe uma relação total entre esse universo de marketing, de vendas, de posicionamento, de branding e também esse mundo do colaborador, da carreira, né? A relação que eu faço entre esses dois universos é o seguinte: a empresa, ela, numa relação com o colaborador, é quase uma relação de compra e venda. Vamos imaginar que a empresa, ela está comprando tempo de um colaborador. Considerando que o colaborador está vendendo o seu tempo, está vendendo a sua imagem, está vendendo a sua disponibilidade, é como se a empresa, ela, na posição de contratante, de empregadora, ela tem uma dor. Ela precisa comprar algo que ela não tem. E o que é esse algo? Às vezes é um conhecimento técnico, por exemplo, que é utilizado no departamento financeiro, no departamento de marketing, no departamento de vendas. E aí nós, na posição de colaborador, a gente precisa entender que a gente é um produto. Vamos sair um pouco do mundo poético e vamos para a realidade. A gente vende o nosso tempo, a gente vende a nossa imagem, a gente vende o nosso conhecimento. É exatamente por isso que nós somos contratados por uma empresa. E eu entendo que, nesse momento, a gente precisa olhar um pouco para o nosso posicionamento, como a gente se posiciona, porque se nós somos um produto que a empresa compra, se a empresa compra o nosso tempo, o nosso conhecimento, como nós estamos envelopando o nosso marketing pessoal, a nossa imagem. E até assim, aprofundando um pouco mais nessa metáfora, a empresa, ela precisa comprar recursos para conseguir operacionalizar a sua operação. E nós somos um recurso. Nós, na posição de colaboradores, nós somos um recurso humano. Então, o RH, que inclusive é o departamento que faz todos os processos de recrutamento e seleção, entende que ele está adquirindo, que ele está comprando tempo no recurso humano. Eu tenho uma outra pergunta para fazer. Durante a nossa mentoria, eu aprendi técnicas, né? Técnicas de vendas, técnicas de marketing. Você acredita que a gente consegue utilizar a mesma técnica para vender a nossa marca? Com toda convicção, porque existem, e aí eu acho que você pode até falar melhor que eu, Thaís, existem técnicas, existem posicionamentos, e a gente precisa entender que a gente é uma marca. Querendo ou não, a gente está vendendo o tempo todo. A maneira como a gente se veste, a maneira como a gente se posiciona, a maneira que a gente se fala, a maneira como a gente se porta numa reunião, a gente está passando uma imagem. Eu costumo dizer que a gente vale, mais uma vez, fazendo uma metáfora, que nós somos um produto e todo produto tem um preço, e o preço que as empresas pagam por esse produto a gente chama de salário. Então, eu costumo dizer que o nosso valor, ele está intimamente ligado ao conhecimento que a gente tem. Então, quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente tem experiência, maior valor a gente tem no mercado. Então, eu acho que nesse processo de vendas e fazendo uma relação com o mercado de trabalho, eu acho que nós somos vendedores do nosso conhecimento. As pessoas contratam a gente para que elas tenham acesso ao nosso conhecimento. E como que a gente vende o nosso conhecimento? Como a gente, por exemplo, numa entrevista, quando nós somos perguntados qual é a sua experiência profissional, o que você pode compartilhar comigo sobre a sua carreira? Como que eu vou me posicionar? Como eu vou falar? Qual é a história que eu conto da minha carreira? Então, eu vejo que sim, é possível a gente utilizar várias técnicas de vendas, de comunicação e principalmente de marca pessoal. E até falando sobre isso, Thaís, existem técnicas, né, para se, por exemplo, vender a sua própria imagem numa entrevista, certo? Pensando nesse processo, né?
eu me posicionando numa entrevista, como que eu vendo o meu currículo? Como que eu vendo a minha experiência profissional? De acordo assim com a sua percepção. Olha, com certeza, para você vender algo, primeiro você tem que se comprar. Eu sempre falo em todos os meus processos que as pessoas, elas primeiro têm que acreditar em si mesma, tem que ter, assim, autoconfiança e autoestima. Só vai vender se você compra, você se Perfeito. compra, né? Então, essa é a primeira coisa. E aí vem a segunda coisa, que você tem que ser bom naquilo. Você tem que ter o que a pessoa está querendo comprar. Então, tem que ter todo um estudo, né, Vinícius? Quando eu aprendi a vender com você, que é vender os meus processos de mentoria, eu tive que entender qual é o valor dele. O valor que eu entrego de conteúdo, o valor monetário. E, gente, tudo isso, como você está falando, tem toda a relação com o trabalhador. O monetário é o salário. O valor é o teu conteúdo, é o que você conhece, né? E agora, assim, vamos deixar de pensar em entrevista de emprego, porque a nossa venda não é só quando a gente precisa de emprego, né? Todo mundo quer ser promovido, todo mundo quer se desenvolver profissionalmente. Então, a gente tem que sempre estar com essa consciência de quem somos nós, onde queremos chegar e para quem que eu devo comunicar tudo isso. É a gestão da tal visibilidade, né, Vinícius? Eu só queria fazer uma observação sobre esses 2 pontos que você compartilhou, e isso é algo que eu falo para todos os meus times comerciais, para as empresas que eu faço consultoria na área de vendas. Primeiro ponto, nenhum vendedor consegue vender de maneira efetiva algo que ele não compraria. Então, quando você fala que é importante a pessoa se comprar, é a pessoa conseguir reconhecer de maneira muito clara quais são os seus pontos fortes. O que eu sou bom de verdade? O que eu não sou tão bom e posso melhorar? Dentro do processo de vendas, isso que você falou é uma premissa básica. Eu só consigo trazer emoção no processo de vendas, só consigo trazer verdade, eu só consigo trazer clareza em algo que eu compraria. Então, pensando nesse processo da gente se vender no mundo do corporativo, seja numa entrevista, no processo de transição de carreira ou de promoção, eu primeiro preciso chegar e falar assim, uau, eu sou um líder fora da curva, ou sou um potencial líder fora da curva, eu posso assumir um cargo de gestão, eu posso ser um diretor executivo, eu posso ser um supervisor de vendas, de call center, independente de qual seja a posição. A pessoa primeiro precisa se apropriar de todos os seus pontos fortes. E aí outra coisa que você falou, que é muito, muito importante e tem tudo a ver com o mundo corporativo e com as vendas e com essa gestão da empregabilidade, é a pessoa vender aquilo que ela pode entregar. Imagina a gente no supermercado, a gente pega um produto, a gente pega uma água, e na hora que a gente bebe essa água com gosto legal. Existe uma promessa que não está sendo cumprida. E como que a gente se posiciona? Então, num processo de entrevista, que seja para um processo de contratação ou um processo de levar a pessoa para um próximo nível hierárquico, enfim, de liderança, a maneira como eu me vendo tem que ser totalmente integral, tem que ser íntegro no processo em que eu vou falar das minhas características que são reais, que são verdadeiras. Existem até aquelas perguntas que são clássicas, né? Como eu me posiciono quando as pessoas me perguntam sobre meus pontos de melhoria. Sempre fica essa dúvida, né? Como que eu posiciono. E a gente precisa ter clareza disso. E precisa entender que todos nós temos pontos fortes, mas temos alguns pontos que podem ser melhorados, e a maneira como a gente expressa esses pontos é que faz a diferença. Legal, Vinícius. Para encerrar, eu tenho uma última pergunta que o pessoal sempre se confunde, tem dúvida, tal, que eu acho que também você pode agregar aqui. Todo mundo quer pagar menos, né? Até a empresa quer pagar menos para o funcionário. Então, ele joga aquela coisa assim, qual foi seu último salário? Qual que é a tua pretensão salarial? E às vezes você tem um produto tão bom, você sabe quanto vale tudo, você não tem margem nenhuma, gordura nenhuma, você vai apresentar o produto, quanto que ele vale, e a pessoa vai pedir desconto. Que relação que a gente faz aí? Como que a gente reage para conseguir passar o valor real, para conseguir ser pago pelo que a gente vale? Eu tenho 2 comentários para fazer sobre isso. Eu acredito verdadeiramente que as empresas, elas não querem pagar menos, elas querem ter mais lucro. Existe uma diferença sensível. Às vezes, para ter mais lucro, ela precisa pagar menos. Mas o grande X da questão é, se ela tem total convicção que ela está contratando alguém que vai dar um retorno sobre esse investimento que ela está fazendo, porque quando a empresa investe no seu salário, é um investimento. Ela está tirando dinheiro do caixa e investindo numa contratação, no pagamento de salário. E o que ela espera? Que, por exemplo, se um colaborador ele tem
um salário de R$ 3.000. Independente se é CLT ou PJ, aquele investimento, a empresa pensa o seguinte: estou pagando 3.000 para esse colaborador, mas eu quero ter um retorno, entre aspas, de 6.000, de 9.000, de 12.000. O que ela quer é a lucratividade. É como se fosse, olha que legal essa ideia, é como se a gente pensasse numa lucratividade do colaborador. Qual que é o lucro que esse colaborador traz? Existem pessoas, Thaís, que ganham R$ 100.000 numa empresa? Existem. Essas pessoas trazem lucro para essa empresa? Uau, demais! Lucro de 300, 400 mil reais, por aí vai. É importante a gente ter esse entendimento. A gente é pago para dar um retorno. É o ROI do mundo do emprego, da carreira. É o ROI da carreira. Né? Return of Investment. Qual que é o retorno que a gente traz do investimento que a empresa faz da gente? Mas, respondendo especificamente sobre a sua pergunta, eu verdadeiramente acredito que a gente vale o quanto a gente sabe. E o que a gente precisa fazer no processo de entrevista para contratação ou para ir para um próximo nível na carreira, em gestão e tudo mais, é a gente simplesmente saber como a gente apresenta o valor que a gente tem. Qual que é o nosso valor? Porque existe uma relação de valor e preço. A gente fala muito isso na mentoria, né? Valor e preço. Preço é o que a gente paga, valor é o que a gente entrega. Então, como que eu apresento aquilo que eu entrego como colaborador, como gestor, como diretor de uma empresa? E eu preciso saber apresentar muito bem os meus indicadores. Quais são os indicadores da sua área, do seu departamento, da sua performance individual como colaborador, que são importantes para o cargo de gestão, para um RH ver, porque o RH é recursos humanos, porque os recursos humanos reconhece você como recurso humano valioso, que dá um ROI, é eu saber exatamente qual que é o meu valor. E é tão engraçado, Thaís, que hoje se fala muito de autoconhecimento, de autopercepção, e as pessoas não param para pensar sobre qual é o seu próprio valor. Então, acho que é até um convite legal para a sua audiência parar para pensar. Se você fosse um produto, qual seria o seu valor? Mas para saber qual é o seu valor, você precisa passar por um processo de autoconhecimento e entender quais são os seus atributos, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos que precisam ser desenvolvidos, porque se você sabe quais são os pontos que você precisa desenvolver, você desenvolve e você passa a valer mais. É importante reconhecer isso, entender a relação que você é um produto, metaforicamente falando, e que você tem um preço, e você merece receber mais, você merece ser desenvolvido. Olha isso, gente. Não tem uma vez que eu não converso com o Vinícius que eu saio mais assim, empoderada, acreditando em mim, querendo fazer coisa, querendo. Ele adora passar tarefa, viu, gente? Todas as vezes que a gente conversa, tem essa. Então, assim, nós temos um tempo curto aqui no IGTV, falamos algumas coisas, vamos voltar outras vezes falando mais, né, Vinícius? Mas para encerrar agora mesmo, eu quero saber de você, Vinícius, qual é a sua grande marca pessoal? Thaís, a minha grande marca pessoal é ser um cara completamente apaixonado em ajudar as pessoas a crescerem através das vendas. Então, essa é a minha marca pessoal. Eu sou um cara obstinado por ajudar as pessoas através das vendas. Eu acho que a venda é um processo em que o vendedor ajuda um cliente no processo de compra. Eu não acredito em processos de venda, eu acredito no processo de compra. O processo ele sempre parte do comprador e não do vendedor. O vendedor é só um facilitador. Eu sou um cara apaixonado em ajudar as pessoas a serem melhores através das vendas. Que maravilha, Vinícius. Muito obrigada pela sua contribuição, por essa entrevista. E quem quiser encontrar o Vinícius, fala aí o seu arroba, eu vou colocar aqui. @Vinícius Farias Franco. @Vinícius Farias Franco. Me sigam lá, vocês vão ter conteúdos relacionados a marketing, vendas, empreendedorismo, carreira. E faço das suas palavras aqui as minhas também. Quem quiser seguir a Thaís, certamente esse vídeo vai para o meu IGTV também. Então, quem quiser seguir a Thaís é uma especialista, né, Thaís, na área de empregabilidade, de carreira, de ser como se posicionar, né, fazer a marca pessoal, ou então um termo em inglês mais técnico, né, o branding, como que eu apresento a minha marca no mundo dos negócios. Vamos que vamos, Thaís. Muito obrigada, Vinícius. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Vamos que vamos.
Tchau.